Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Tamires, eu sou aluna da Universidade do Estado de Minas Gerais, venho em unidade de campanha do curso de História. E eu estou acompanhando a professora Vládia e o professor Gregório para a realização do estágio supervisionado. Então, por isso eu estou gravando esses vídeos também para poder auxiliar vocês na realização das atividades do PET, do PET avaliativo. Espero que possa ajudar de alguma forma. Caso vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários ou mandar alguma mensagem também lá no Google Sala de Aula. Bom, o tema que a gente vai trabalhar hoje é o século XIX e as transformações econômicas. Então, durante esse vídeo a gente vai falar um pouquinho, do que estava acontecendo nesse século XIX, considerando aí principalmente a produção do café, que se torna o principal produto nesse momento. A gente vai tratar um pouquinho do tráfico negreiro, sobre a vinda dos imigrantes, essa transformação também a nível de trabalho, de quem vão ser os novos trabalhadores, e também vamos comentar um pouco sobre as políticas de branqueamento que vão ser aplicadas aqui no Brasil através dessa vinda dos imigrantes. Vamos começar? Então vamos lá, pensar esse século XIX e as transformações econômicas. Se a gente for fazer um panorama geral aqui, para pontuar aquilo que compôs todo esse período e meio que diz respeito também a essas transformações econômicas, eu poderia destacar então que a produção de café ela vai ser primordial para todo esse cenário. Por quê? É através dessa produção, o café aí como um dos principais produtos, na verdade o maior produto do Brasil a ser tanto importado quanto exportado, que vai configurar essas transformações. Há muitos níveis, na verdade. Aqui a gente está destacando principalmente a questão econômica, mas vocês vão ver que a gente pode conectar também essas transformações a outras atmosferas e a outras vertentes da sociedade. Então, de modo geral, eu posso dizer que essa produção ela também contribuiu para a modernização de algumas cidades e do Brasil também, de certa forma, Porque com essa produção e com a lucratividade dessa produção, os rendimentos, eles puderam ser transferidos para outras áreas. Então, você conseguia investir na melhoria da cidade, em obras públicas, em determinados serviços que antes a gente não tinha visto. Então, algumas cidades, as principais cidades do Brasil, no caso São Paulo, Rio de Janeiro, elas vão ir se modernizando e incluindo outros serviços para a população. Além disso, nesse momento, a gente também pode destacar a implementação de uma lei importante nesse cenário, que foi a Lei Eusébio de Queiroz. Por quê? Essa lei ela foi responsável basicamente pela proibição do tráfico de escravizados, através dos navios negreiros. Então, isso fez com que houvesse uma redução do contingente de negros que eram traficados. E isso a gente vai aprofundar mais tarde, vocês vão entender também. E outro ponto interessante para a gente pensar também, essa produção, conectada à modernização do Brasil, é que ela vai incentivar também a promoção, da atividade industrial. Então, você vai ver que outras atividades, elas vão sendo desenvolvidas ao longo desse período, e por isso a gente pode salientar, por exemplo, que nesse momento começaram a surgir indústrias de produtos alimentícios, de vestuário, madeireiras e muitas outras. Então, é também uma forma de demonstrar que esses investimentos, que muitas vezes se voltavam para a compra de negros escravizados, eles estavam tendo outro direcionamento e aí sendo aplicados em outras áreas, que também converteram aí um novo perfil para o Brasil. Bom, então agora a gente vai enfocar na produção do café, que era o principal produto durante essa época, era a estrela, Bom, pensando nos pontos que a gente já colocou ali nesse panorama geral, vocês puderam identificar que o café ele tinha destaque durante o século XIX, e a gente vai conseguir ver isso de forma mais profunda, e também de uma forma que talvez fique mais claro para vocês compreenderem através dos números. Então, logo vou apresentar uma tabela para vocês. Mas,
nessa perspectiva mais geral ainda, a gente pode dizer que o café ele vai superar todos os outros produtos agrícolas, comparados ao açúcar, ao tabaco, por exemplo, se a gente levar em consideração os níveis de produção e justamente os números. E isso é interessante que inicialmente o café ele era um produto muito consumido aqui no Brasil mesmo, mas ele não tinha uma certa relevância, se a gente puder dizer dessa forma, né? Só que o hábito de beber café, ele foi popularizado tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o que gerou um aumento do consumo desse produto a nível internacional. Então, esse aumento de consumo fez com que houvesse a necessidade de uma maior produção, o que fundamenta esse crescimento exorbitante, né, que ocorreu em relação à produção do café. Outro ponto interessante também, trabalhando ainda sobre esse produto, é notificar a mudança do centro econômico do país, que antes era na região Nordeste, né? E agora passa a ser na região Sudeste, e dentro dessa região, a cidade de São Paulo tem um maior destaque, porque ela tem um solo fértil, é conhecida pela famosa terra roxa, né, que é propícia para a produção do café. Então, por isso que quando a gente vai estudar um pouco da história regional, né, pensando aí a cidade de São Paulo, o estado, né, do Sudeste, a gente consegue perceber que muitas das cidades paulistas, elas estão interligadas, né, e têm relação com a produção do café. Então, parte dessa questão, né, desse envolvimento com o café é relevante também para a história dessas cidades. Bom, e nesse momento agora a gente enfatiza aí a tabela, né, que eu quero demonstrar aí para vocês. E basicamente na tabela ela apresenta os principais produtos agrícolas para exportação. Então ela apresenta para a gente também o período e quais são os produtos, né? Como o título já coloca. Então o primeiro deles ali é o café, depois o açúcar, o algodão, o tabaco e o cacau. E um outro ponto importante que a gente tem que destacar é que ela compreende aí o período de 1831 até 1900. Então, ao longo desse tempo aí, ela vai distribuindo, né, como se fossem fases, apresentando 9 anos em cada uma das linhas. E desde 1831, a produção do café atinge um número que é muito mais expressivo do que o açúcar, por exemplo, que já era produzido há um tempo muito maior, né? E aí, se a gente for acompanhando as outras linhas também, vocês podem perceber que essa produção, ela teve uma queda, né? Comparado ao primeiro ano apresentado aí pela tabela, olhando na parte do café, mas os outros anos, ela tem um crescimento significativo. Então, se a gente parar para pensar, né, sobre o maior contingente dessa produção de café, a gente percebe que ele ocorre no período entre 1891 a 1900. E aí é interessante que a gente vai vendo também essa questão da produção, não só do café, né, mas identificando também as quedas que ocorreram na produção do açúcar, do algodão, do tabaco e do cacau. E na questão do algodão, existem quedas significativas, por exemplo, de 1861 a 1870, que o contingente é 18,3, a queda para a próxima linha, né, que é de 1871 até 1880, representa 9,5. Então, de certa forma, é uma queda expressiva porque ela mais ou menos quebra, né, divide essa produção em 2. Então, é uma diminuição significativa. E nesse momento, então, o café ele se encontra num cenário propício da sua produção. Então, agora que a gente tem mais ou menos, né, essa noção sobre a expressividade da produção do café pela questão numérica, a gente pode pontuar também que nesse momento o Brasil ele passa a ser o maior produtor de café a nível mundial. Então, nesse sentido, já que a gente pode fazer uma reflexão aqui, né, de que muitas vezes o poder ele está associado ao dinheiro, então nesse contexto os cafeicultores eles vão se tornar o grupo mais influente da sociedade. E também nessa mesma medida, tanto o Rio de Janeiro quanto São Paulo, né, que já eram cidades bem movimentadas comparado a muitas outras, elas têm um certo renome, principalmente São Paulo, por ser o centro econômico do país agora, né? E aí, retomando um ponto que a gente iniciou a discussão naquele panorama geral, né?
em pensar quais eram os investimentos, toda essa lucratividade, o que ela fornecia para a sociedade nesse momento. Então, parte do dinheiro ele foi destinado para a industrialização, no incentivo à produção industrial, né, e também para a implementação de serviços públicos nas cidades mais importantes do país, como eu havia comentado com vocês. Então, nesse sentido, havia a iluminação nas ruas, a inclusão de bondes, ferrovias, de bancos, teatros e etc. E para a gente dar sequência, né, a essa linha de pensamento, agora a gente vai tratar um pouquinho do trabalho nas lavouras. Então, já que a gente falou dessa produção de café, né, o quanto ela era lucrativa, quais eram os benefícios, mas agora está na hora da gente falar quem produzia, né, efetivamente, quem colocava a mão na massa e garantia que esse café estivesse bonitinho lá para ser vendido. Então, pensando nessa temática, né, do trabalho nas lavouras, a gente tem que lembrar do que estava acontecendo antes. Então, quem eram os maiores trabalhadores, né? Qual era o maior contingente de trabalhadores, entre aspas, né? Porque nesse tempo, o que vigorava até então era o trabalho escravo. Então, é necessário que a gente faça também uma menção aos negros escravizados que chegavam ao Brasil, né? Por meio do tráfico transatlântico e que estavam destinados a trabalhar nessas produções. Então, eles estavam envolvidos com o açúcar, né? A produção do açúcar, do algodão, do tabaco, de todos aqueles produtos que a gente viu naquela tabela. No entanto, o nosso enfoque agora nessa conversa, né, é demonstrar o trabalho deles na produção do café. E nesse sentido, considerando a grande demanda, né, a nível mundial, aí que o Brasil agora era um exportador mundial de café, os negros tiveram que ser destinados a trabalhar na produção cafeeira. Então, eles deixaram as suas antigas funções, né, e muitos foram para essas lavouras de café. Só que ainda pensando essa questão, né, dessa locomoção e essa nova demanda e a inclusão dos negros escravizados também no trabalho cafeeiro, a gente precisa colocar aqui outras informações que são relevantes aqui para a compreensão desse cenário. Então, o primeiro ponto se refere à lei que recebe o nome Eusébio de Queiroz. Ela foi promulgada no ano de 1850 e, basicamente, ela proibia a entrada desses africanos traficados e também autorizava a expulsão, né, dos responsáveis pelo tráfico, então aqueles que estavam no comando desse contrabando. Só que ainda a gente tem que destacar um outro ponto, que por mais que essa lei tenha sido promulgada, né, a gente não pode entender que, por exemplo, esse tráfico, ele cessou, né, ele acabou do dia para a noite. Não, foi um processo. Tanto que nessa outra tabela aí que a gente vai projetar para vocês, ela demonstra o desembarque dos escravos no Brasil no período de 1836 a 1855. Então, ela compreende também uma margem aí de 5 anos depois dessa lei Eusébio de Queiroz, que essa lei, né, Eusébio de Queiroz, já estava em vigor no Brasil. Só que mesmo assim, a gente tem um total de 6.100 escravos importados. Então, nesse sentido, a gente já pode pontuar que, mesmo com a promulgação da lei e ela estando em vigor, esse tráfico ele ainda acontecia. E nesse sentido, a gente pode incluir, né, o que a gente chama aí do tráfico interprovincial, ou seja, muitos dos negros escravizados que estavam lá no Nordeste, lidando com outros tipos de produções, eles são vendidos para os proprietários aqui da região Sudeste. Por quê? Nesse sentido, eles seriam remanejados, né, para as lavouras de café. Então, só para a gente finalizar, né, essa questão e aí deixar tudo bem bonitinho para vocês e ajudar também como uma forma, né, de ajuda aí para a resolução do exercício do PET, é pensar que mesmo com a adesão, né, dessa lei e a promulgação e estando em vigor no Brasil, ela não acabou de forma efetiva com esse tráfico, né? E para isso a gente pode fazer aí a reflexão desse contingente expresso na tabela que eu mostrei para vocês e também pela funcionalidade do tráfico interprovincial, né? Desse tráfico interno entre as províncias.
Então, de um lugar você traficava para outro dentro do Brasil, porque já não era mais a nível transatlântico, né? Mas sim interno. E aí, se vocês lembrarem de uma coisa que eu comentei, né, com vocês em algum vídeo aí que foi anterior, sobre a questão que é importante a gente fazer conexões, né, estabelecer um panorama aí com outras localidades, porque esses fatos, né, eles não ocorrem de maneira isolada. Nesse sentido, eu gostaria de enfatizar aqui a Inglaterra, né, e principalmente a Lei Bill-Aberdeen. Por quê? A Inglaterra, ela já queria há muito tempo que ela fazia, na verdade, uma pressão, né, para que o Brasil ele abolisse a escravidão. Só que a escravidão nesse período, ela era o que garantia também essa lucratividade, porque você não precisava manter, né, e gerar uma certa estabilidade sobre o seu trabalhador a nível de pagamento de salário, por exemplo. Então, era um trabalho gratuito, né? E nesse sentido, o trabalhador ele era explorado e oprimido. E aí, pensando, né, a atuação da Inglaterra em fazer essa pressão sobre o Brasil para reavaliar essas medidas que se voltavam para escravidão, né, a gente tem que lembrar que, mesmo que a Lei Eusébio de Queiroz ela não foi responsável pela interrupção por completo, né, desse tráfico, ela foi importante para a queda, né, para a redução desses números e, de certa forma, contribuiu também, mesmo que dentro de um processo lento, para a garantia de outras transformações. E, nesse sentido, a gente precisa pontuar que, ao longo desse período, o trabalho escravo ele foi substituído também pela mão de obra assalariada dos imigrantes europeus. E aí a gente inclui uma outra perspectiva de análise para esse contexto. Então, a partir de agora, a gente tinha nesse cenário, né, outros importantes personagens, que são os chamados imigrantes. E aí, dentro desse quadro dos imigrantes europeus, a gente pode destacar a vinda dos alemães, dos italianos, também dos suíços, dos belgas e etc. E é interessante pontuar também que, considerando que, nessa época, o escravo era uma mercadoria, então ele tinha o seu valor de compra, de troca, né? A gente precisa destacar que ele era uma mercadoria valiosa durante esse período. Então, por isso que após todo esse cenário de transformação que incluiu, né, uma nova mão de obra, esses capitais que eram utilizados para a compra dos escravos, eles acabaram sendo direcionados para outras aplicações na economia. Então, se refere também àquilo que a gente começou a discutir inicialmente. Então, por isso que a gente vê uma era de modernização no Brasil, de aplicação de investimentos em outras áreas que se voltavam também para cidades, para inclusão de novos serviços e por aí vai. E nesse sentido, a gente precisa destacar também que esses imigrantes, eles tinham um propósito para atuar dentro do Brasil, né? E aí a gente começa uma conversa acerca dessas relações de trabalho. É interessante também que nesse processo, né, eles faziam muitas propagandas para meio que incentivar a vinda, né, desses imigrantes para o trabalho nas lavouras. E quando a gente fala desse trabalho, ele acaba se estendendo de forma que se dá através de um sistema ou de um contrato, né? Na verdade, inicialmente, esses imigrantes eles foram contratados pelo sistema de parceria. E no caso, esse sistema de parceria, ele se voltava basicamente pela entrega da parte da produção àquele que era proprietário da terra. Então, o imigrante ele tinha direito a um pedaço de terra e essa viagem seria paga pelo proprietário da terra, né? A viagem para ele chegar até o Brasil. Só que esse último ponto ele causava endividamento. Então, isso fez com que houvesse um enfraquecimento do fluxo migratório. Então, o que a gente pode entender de toda essa situação? Que muitas vezes a propaganda para meio que angariar, né, esses imigrantes, ela não era tão representativa e tão real assim como seria necessário. Então, muitas vezes os imigrantes eles vinham para cá com uma certa visão e acabavam sendo muito explorados e oprimidos durante a realização do trabalho. Além disso,
desse sistema de parceria, né, que acabou meio que prejudicando e garantindo esse enfraquecimento do fluxo migratório, a diminuição, né, a gente teve uma inovação depois. Então, nesse cenário também foi incluído o sistema de colonato. Basicamente, com o sistema de colonato, seria o Estado responsável pela viagem, né, que pagaria a viagem desse imigrante, e agora o imigrante ele receberia um salário fixo e ele deveria plantar pela sua própria subsistência. E aí começou o que? Dentro desse panorama, a significar e a representar uma perspectiva de melhoria de vida, né? Então, esse sistema de colonato ele poderia ser muito mais benéfico do que comparado ao antigo sistema, que era o de parceria. Só que mesmo pensando, né, que a gente está destacando aqui a produção do café, esse trabalho nas lavouras, os imigrantes, eles também ocuparam outros cargos, que eram voltados para áreas mais dinâmicas, como é o caso do comércio, por exemplo. E eles compunham, né, o quadro desses trabalhadores assalariados. E é interessante que por trás de toda essa temática que envolve as relações de trabalho, a gente ainda consegue fazer uma problematização. Porque nesse cenário, né, qual que era a finalidade de se contratar uma mão de obra assalariada branca, europeia, mesmo que havia necessidade de suprir a demanda da produção do café, por exemplo, e ainda incluir eles em outros cargos mais dinâmicos, né, em atividades mais dinâmicas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então vamos pensar aí sobre esses imigrantes, que como eu falei, eram brancos e europeus, né? Então, por trás de todas essas relações de trabalho, a gente pode dizer que havia um discurso que era fundamentado pelas teorias raciais da Europa. Então, essas teorias raciais, né, da Europa, elas datam o fim do século XIX e o início do XX. Só que é interessante que essas teorias, elas vão justamente evidenciar que o branco era superior, então ela demonstra uma eugenia da raça branca, né? É o sangue puro, aquele que deve ser difundido a todos os lugares. Então, classificando esse branco como superior, ela evidenciava também que as demais raças, né, elas estavam num patamar inferior. Então, é um sistema realmente de classificação. E aí, pensando nessa perspectiva, o branco, que era o superior, ele tinha a tarefa de solucionar esse problema, né, esse impasse dessas raças inferiores. E a solução desse problema era expressa pelas políticas de branqueamento. E aí, nesse panorama, a gente também tem que fazer aqui uma ênfase, né, e um destaque para uma questão importante. Por quê? No Brasil, a população negra e mestiça, ela se enquadrava dentro de um número muito expressivo. Então, ela representava o maior contingente, assim como nos dias atuais. Então, nesse sentido, tanto os negros quanto os mestiços, eles não eram classificados e identificados como aptos para realizar tarefas que se enquadravam apenas para os brancos. Então, por isso que os imigrantes europeus eram aqueles que estavam destinados, né, ao trabalho com atividades mais dinâmicas, por exemplo. E, além disso, muitos trabalhos apontam que, além de não realizar determinadas atividades, essa população, tanto negra quanto mestiça, ela não estava apta e nem pronta para meio que aderir a esse novo regime de trabalho proposto pela República, né, de ser assalariado. E aí, considerando que essas teorias raciais, elas colocavam em xeque, né, a necessidade da solução de um problema, que era purificar essa população, purificar esse sangue, difundir esse ideal do branco civilizado, né, e seguir sempre os primórdios da Europa, por exemplo, a solução para todo esse impasse, pensando no caso brasileiro, né, foi a adoção da política de incentivo à imigração, sendo a expressão de uma política de branqueamento. Por quê? Era necessário atrair o maior número possível de brancos europeus para que gerasse uma mistura, né, uma mistura racial que possibilitaria o desenvolvimento de um povo superior. E aí essa superioridade seria alcançada a nível cultural, biológico e de trabalho também, como se o branco pudesse ensinar como fazer certo para as demais populações, tanto negras quanto mestiças. E aí, no final de tudo isso, o sangue branco ele aumentaria.
Então, olha como é problemático trabalhar com essas questões. A gente já sabe que o conceito de raça ele é muito problemático, né? Ele expressa aí uma questão que precisa ser analisada com mais cuidado, porque se você pensar a nível biológico, né, nós não temos tantas diferenças. Então, é uma construção que ela é enraizada na nossa sociedade e a gente vê ainda os desdobramentos, né, dessas teorias raciais que fundamentam o racismo basicamente até os dias de hoje. Então é sempre bom a gente estar refletindo sobre essas questões e perceber que tudo isso foi uma construção e que ela perdura até a nossa contemporaneidade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e agradeço para todos que assistiram até aqui. Na descrição vai ter um material complementar aí para que vocês possam acompanhar o texto sobre a temática da aula. E é isso aí, muito obrigada, até mais, tchau!